Bom, gente, hoje 6 de abril, sábado, dia do nosso resumão semanal, mas eu tenho que dar umas explicações anteriores para cada um de vocês em respeito aos telespectadores aqui do Fora de Curva. Falhei 2 dias por problemas técnicos do computador, ele estragou de uma forma bastante grave, não está bem recuperado ainda, mas vamos ver se dá para tocar esse vídeo. E no futuro, nas próximas semanas, também vai haver algumas interrupções da nossa periodicidade de segunda a sábado, por conta de algumas modificações que vocês vão entender quando chegar o dia certo. É surpresa. Mas vamos lá. Então, meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos fazer um resuminho semanal, porque vai só de segunda a quarta-feira, já como eu falei antes. Quinta e sexta não houve vídeo por problemas técnicos. Na segunda-feira nós tivemos nosso quadro Que Vem Por Aí, onde tecemos considerações a respeito dos principais indicadores que iriam e foram divulgados no decorrer da semana. Essencialmente, o tema de fundo daquele dia, do início da semana, foi uma conversa mais sobre a demografia mundial. A Universidade de Washington, dos Estados Unidos, fez uma projeção que, junto com o então deputado, ex-ministro da Agricultura, Francisco Sérgio Turra, havia feito a questão de 10, 15 anos atrás, a respeito de uma antecipação do declínio populacional. O fato é o seguinte: em 2021, metade dos países do mundo já estão em queda no crescimento da população, ou seja, estão decrescendo em termos demográficos. Isso tende a aumentar até 2100. O mundo, o planeta Terra, vai estar num problema teoricamente grave a se manter essa tendência de redução da população global, e isso compromete uma série de coisas. Talvez seja bom para o meio ambiente, mas para a continuidade da raça humana é um desafio. Existem formas, existem até incentivos em vários países para aumentar a taxa de fecundidade das populações. Isso não tem dado certo. Algumas outras nações, como a China, estão estudando muito seriamente a reprodução humana artificial. Isso aí certamente vai gerar algumas polêmicas éticas, mas é o debate que o mundo, se sobreviver a essas guerras que estão acontecendo por aí, vai ter de uma maneira muito séria e tomara responsável nas próximas décadas. Na terça-feira eu tratei de 3 assuntos, a rigor ia ser 2 temas, mas acabou sendo 3 e isso faz parte do dia a dia, da espontaneidade do nosso debate aqui. Em primeiro lugar, eu discuti lá nos Estados Unidos a disputa eleitoral. Não quem vai ganhar, quem vai perder, mas a forma como os partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, estão fazendo seus esforços, um tanto quanto populistas e ilegítimos para aquela sociedade, no sentido de angariar mais votos. O que aconteceu? O Partido Democrata perdeu muito apoio da juventude, por conta de bandeiras que prometeu e não cumpriu. Aí, para atrair novamente esse eleitorado que estaria migrando para os republicanos ou para o voto nulo, e isso é fundamental se o Joe Biden quiser se reeleger como presidente, que as chances deles não são muito grandes, ele resolveu ir contra suas convicções enquanto era senador e passou a defender a liberação da maconha e talvez outros tipos de entorpecentes para consumo em todos os Estados Unidos. Isso seria uma incoerência dele, então ele está mexendo com uma questão de saúde pública. Não estou dizendo que sou contra ou a favor de entorpecentes, no vídeo lá eu coloco a minha posição, mas a argumentação dele, a motivação dele é puramente eleitoreira, não é o bem-estar da sociedade norte-americana, e isso achei muito sério, especialmente para a democracia, talvez, mais antiga do mundo. A outra questão que eu falei na terça foi um posicionamento brasileiro um tanto quanto polêmico, para não dizer negativo, de permitir a vinda do presidente russo Vladimir Putin para a reunião do G20, que parece que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro, novembro desse ano. O que acontece? Putin está condenado pelo Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, me parece que esse é o nome, por ter sequestrado ou ordenado sequestro de centenas de crianças ucranianas que foram retiradas das suas famílias no seu país natal para serem adotadas pelos amigos políticos da Rússia. E o governo brasileiro está fazendo gestões no sentido de permitir que Vladimir Putin venha para essa reunião do G20, o que colocaria provavelmente em xeque a própria viabilidade desse encontro, que reúne os países mais ricos, mais poderosos economicamente no mundo. Acredito eu que se o presidente russo botar os pés aqui no Brasil para esse evento, a maior parte das demais nações incluídas no G20 vai se ausentar e o evento vai ser um fracasso, tanto econômico, mas especialmente político, especialmente em termos internacionais para o Brasil. E por fim eu fiz uma manifestação que irritou muitas pessoas. O que aconteceu? Teve evento na Páscoa agora final de março. Ano passado, em função do calendário dessa festa, a comemoração foi início de abril. Gente,
final de março é um período onde os assalariados estão com o seu dinheiro no fim, já que eles recebem o seu salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Se no ano passado a Páscoa foi comemorada no início de abril e agora, em 2024, no final de março, evidentemente, a comparação entre os dois períodos não tem um alinhamento minimamente razoável, porque final de mês pessoas tão duras, ou pelo menos os trabalhadores assalariados estão com menos dinheiro, enquanto no início do mês há mais fartura de dinheiro, evidentemente. Resultado, queda das vendas pascuais e, em função desses números negativos, muitos órgãos de comunicação, sites, jornais falaram que isso significaria uma queda do consumo brasileiro de uma maneira generalizada. Eu descaracterizei isso, trabalho em informação séria, acho que o Brasil sim, ele passa por uma fase muito periclitante, beirando uma estagnação econômica, mas não uso dados enviesados para isso. Aí muita gente ficou braba dos dois lados do espectro ideológico. E finalmente, agora encerrando o resumão semanal, 2 assuntos na última quarta-feira, lembrando que quinta e sexta, por pane de informática, não tivemos vídeo. O primeiro assunto foi uma atuação do Instituto Cives, aqui brasileiro, sediado em Curitiba, que deu um banho de bola na Justiça Eleitoral do Brasil. Tratando do quê? De acordo com o diagnóstico muito consequente e apropriado e técnico que eles fizeram, simplesmente o Tribunal Superior Eleitoral não teria ou não tem autoridade para censurar as redes sociais sem devido processo legal, como eles estariam fazendo através de uma portaria que realmente é ilegal. Se começar a valer, ela vai contra a própria lei brasileira e a lei é superior a qualquer portaria ou regulamentação inferior. O outro assunto da quarta-feira disse respeito à produção industrial brasileira do mês de fevereiro. Em relação a janeiro, houve uma queda, mas como eu sempre falo, eu não presto atenção nessa comparação de um mês frente ao imediatamente anterior, por questões de tipificações diferentes do que acontece em cada um desses períodos. Porém, existe uma técnica estatística chamada de dessazonalização para corrigir esses viés. O problema é o seguinte: quando ocorreu a pandemia, o isolamento social em 2020 e a reabertura plena dos negócios em 2021, essa técnica ficou muito enviesada, então eu não consigo levá-la a sério. Eu sempre comparo o mês frente ao mesmo período do ano anterior, ou seja, fevereiro de 2024 frente a fevereiro de 2023, e aí os dados da produção do IBGE mostraram um enorme crescimento ao redor de 5% da indústria brasileira. Eu fiquei com o pé atrás, dei uma olhada especificamente em cada gênero industrial, só vi quedas na área de produção de bens de capital e manutenção de máquinas e equipamentos. O resto tudo cresceu majoritariamente de forma acelerada, alguns mais modestamente, mas, a meu ver, olhando pela janela a realidade do dia a dia, não só das grandes cidades, mas das médias, de todo o país, achei a informação, o dado do IBGE, um tanto quanto exagerado. Aí eu sugeri, vamos esperar informações de outros institutos, outros centros de estudos que trabalham com a produção industrial estatisticamente, para efetivamente ver se as fábricas brasileiras deram uma reviravolta do que predominava no passado, estão produzindo para mais de metro, como se dizia alguns anos atrás, era gíria moderna naquele tempo, ou então existe algum viés na estatística do IBGE. O dado que eu vou usar preferencialmente vai ser emprego da indústria e utilização da capacidade instalada, que se refere ao quão intensivo está sendo usado as máquinas das indústrias do Brasil, para ver se as informações batem. Esses dois dados vão ser provenientes da CNI nos próximos dias. E foi isso que nós tratamos durante essa semana curta, então é resuminho semanal. Muito obrigado pela atenção. E antes de deixar aqui meu até breve tchau, eu lembro as pessoas que estão assistindo esse canal para não esquecer do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos, mesmo nesse período de instabilidade, que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Gente, um excelente final de semana para cada um de vocês, aproveitem bem, recarreguem as baterias, porque semana que vem, pelo jeito, vai ter muita encrenca no ar. Agora sim eu deixo um forte abraço a cada um, até breve, tchau pessoal.